A paz do Senhor Jesus, esse é o canal Emanuel, Emanuel traduzido é Deus conosco. E hoje no nosso vídeo nós iremos falar sobre as medidas do governo Bolsonaro, em que afeta principalmente os trabalhadores, agricultores e agricultoras familiares. Eu sou Emanuel Siqueira, presidente do STTR de Viçosa do Ceará, e eu queria falar sobre esse tema hoje com todos os ligados no nosso canal, o canal Emanuel Deus Conosco, assunto para a família, assunto previdenciário, vida cristã. Esse é o nosso canal, um canal para o povo cristão, para todos os internautas. Mas vamos lá, o governo Bolsonaro baixou no último dia 18 de janeiro deste presente ano a medida provisória 871. Segundo o governo Bolsonaro, esta medida é a medida que vem combater as fraudes no INSS. Porém, muito se falou após a edição desta medida que os sindicatos iriam fechar, os sindicatos iriam acabar. Porém, a medida provisória ela não trata do funcionamento dos sindicatos, até mesmo porque o funcionamento dos sindicatos está garantido na Constituição Federal do nosso país, no artigo 8º, aonde fala sobre a liberdade sindical. No entanto, muito se divulgou, muito se falou de que os sindicatos iriam se acabar por causa desta medida. Porém, essa medida nada afeta a estrutura sindical, até mesmo porque os sindicatos, no caso, o sindicato que eu sou presidente, é assim que funciona, ele sobrevive unicamente, exclusivamente com a contribuição dos associados, não tendo nenhuma contribuição nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Isso serve e possibilita com que o sindicato possa exercer a sua atividade 100% em defesa da categoria, em defesa dos trabalhadores que a eles são filiados e até mesmo de outros trabalhadores também que não sejam filiados, mas que fazem parte da categoria representada. Pois bem, mas a medida 871, no que se refere aos trabalhadores rurais, aos agricultores familiares, no que ela vem mudar? Ela trouxe um aspecto fazendo com que... Mas antes disso, primeiro a gente precisa deixar claro que medida provisória é uma lei editada pelo governo federal e que precisa ser votado pelo Congresso Nacional para que de fato possa fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto isso não acontece, a medida provisória, desde a sua edição, ela passa a ter valor de lei durante 120 dias. Então, durante 120 dias, a medida provisória tem valor de lei. Ela vai ao Congresso Nacional, caso o Congresso Nacional a aprove, ela então passará a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Caso o Congresso Nacional não a aprove, ela perde todo o seu valor e a lei volta a ser como era antes. E também ainda pode ter uma terceira possibilidade, que é quando a medida provisória não é votada pelo Congresso Nacional. Então, após também os 120 dias, o discurso desses 120 dias, esta medida provisória também deixa de ter valor. É assim que funciona no nosso Brasil. Mas, pois bem, o que é que essa medida provisória diz? No desrespeito aos trabalhadores rurais, agricultores familiares, que pela Constituição Federal e pela Lei 8.213, pela Lei 8.212 e pelo Decreto 3048 de 1990, os trabalhadores são considerados segurados especiais. A Lei 8.213 e o Decreto 3048 previa que no momento de um segurado especial, que se diga trabalhador rural, agricultor familiar, no momento de pedir o seu benefício,
ele poderia apresentar, dentre outros documentos lá que a lei fala também, ele poderia apresentar uma declaração de atividade rural que é fornecida pelos sindicatos dos trabalhadores rurais. Esta declaração, porém, só seria homologada pelo INSS. Essa declaração foi uma luta do movimento sindical durante muitos anos para que, ao ela ser emitida pelo sindicato, ela automaticamente já fosse homologada. Porém, isso nunca foi aceito. Então, a declaração ela era homologada por um servidor do INSS. O que acontece? O governo então diz que o trabalhador rural não precisa mais apresentar esta declaração e que durante os primeiros 60 dias o trabalhador rural poderá apresentar uma autodeclaração assinada por ele próprio, firmada de próprio punho, afirmando que ele é trabalhador rural. E nos outros 60 dias seguintes, né, a partir quando passar os primeiros 60 dias e os próximos período, a declaração deverá também ser reconhecida ou homologada, como é chamado, por algum órgão integrante do Pronatel. Então, a mudança que trouxe foi essa: os trabalhadores rurais poderão continuar contando com o auxílio dos sindicatos na organização da sua documentação, na protocolação desses pedidos de benefício e tantas outras coisas mais. A única coisa que foi removido foi apenas essa declaração de atividade rural do sindicato, que já não tinha homologação pelos sindicatos desde muito tempo. Portanto, isso não vem, por hipótese alguma, enfraquecer o movimento sindical. Mas assim, alguns detalhes que não é comentado e que não é falado é que a medida provisória 871, ela instalou um programa de revisão de benefícios e que poderá revisar diversos benefícios, inclusive a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Se você não sabia dessa informação, pois esta informação consta na medida provisória 871. Dentre revisar auxílio-doença, revisar aposentadoria por invalidez, a medida também pede uma revisão nos benefícios de aposentadoria por idade do trabalhador rural. Ou seja, o trabalhador rural que já está aposentado, ele poderá ser chamado, né, se houver alguma suspeita de irregularidade em seu benefício. É claro que esses programas, quando eles são instalados, eles podem até ter a intenção de combater fraudes. Porém, a intenção é combater, mas quando se chama, não se tem certeza de qual é o benefício fraudulento e de qual não é. Então haverá uma possibilidade grande de convocar pessoas que têm seus benefícios regulares, seus benefícios dentro do que prevê a legislação, poderão ser convocados, né, por alguma suspeita, por alguma questão, que a gente não sabe qual será o procedimento adotado pelo INSS para fazer esse programa de revisão. Isso com certeza trará muito constrangimento, principalmente para os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que precisarão então comparecer, apresentar novamente sua documentação e provar que seu benefício é regular. Então, assim, isso é uma grande preocupação para nós que somos da categoria. Então, esses detalhes, esses pontos, poucos são divulgados, né? Quando, na verdade, é o mais preocupante para todos nós. Mas vamos lá. Além da medida provisória 871, no mês de fevereiro, o governo federal apresentou a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência. E aí a gente precisa deixar claro para os companheiros trabalhadores e para as companheiras trabalhadoras rurais. É uma proposta de reforma da Previdência. Essa reforma ainda não está aprovada, né? Porque aí fica muita gente já preocupado, achando que a reforma já foi aprovada. E ela ainda não foi aprovada. E se Deus quiser, não será. Essa é a luta do movimento sindical, essa é a luta de nós que militamos
em defesa dos segurados especiais, agricultores e agricultoras familiares. Mas, pois bem, o importante primeiro aqui é saber que é apenas uma proposta de reforma, né? Ela não está aprovada, ela ainda não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Ela é uma proposta, ela poderá ser aprovada na sua íntegra, poderá ser modificada ou poderá não ser aprovada em nenhum ponto. Então tudo isso vai depender lá do Congresso Nacional. Como essa reforma da Previdência está sendo apresentada como um projeto de emenda à Constituição, que eles chamam de PEC, projeto de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada por maioria absoluta, que, salvo engano, é 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. Essa proposta irá passar por 4 sessões, 2 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado Federal, para que possa ser aprovado. Então não precisa ninguém ficar em pânico, achando que amanhã vai amanhecer de manhãzinha e vai ouvir no jornal que a lei da Previdência Social do Brasil já está completamente mudada. Não é assim, não é da noite para o dia. Tem muita água para correr debaixo desta ponte. Então, vamos ter calma, vamos manter a calma e a tranquilidade e vamos lutar. Isso a gente precisa fazer. A gente precisa colocar o nosso posicionamento nas redes sociais, precisamos colocar o nosso posicionamento na rede de amigos, né, nas rodas de conversa, lá no comércio, no carro fazendo uma viagem, onde a gente tiver, a gente precisa defender, né, os nossos direitos e sermos os divulgadores, né, deste posicionamento. Então isso, sem dúvida, é muito importante. Os movimentos os sindicatos, né, as organizações dos trabalhadores, as centrais, as federações, as confederações, sem dúvida alguma, irão fazer as suas mobilizações em rua, irão fazer a divulgação para toda a classe trabalhadora, para que nós possamos combater esta reforma da Previdência com nosso posicionamento em favor da manutenção dos nossos direitos adquiridos. Pois bem, então é importante ficar claro para todos nós que é uma proposta, né? A proposta do governo, ela pode ser modificada, ela pode não ser aprovada, ou como também pode ser aprovada, que é o menos provável, e eu assim acredito. Mas, pois bem, nós iremos falar aqui apenas no aspecto dos trabalhadores rurais, né, dos agricultores, das agricultoras familiares, que são qualificados como segurados especiais. A primeira coisa que essa proposta vem para os trabalhadores rurais, que eu queria falar aqui, é a mudança na idade da mulher trabalhadora rural. Ela propõe uma mudança na idade da trabalhadora rural, que hoje se aposenta aos 55 anos de idade. Essa proposta propõe que ela passe a se aposentar aos 60 anos, com uma regra de transição que iria iniciar a partir do ano de 2020, aumentando a cada ano 6 meses, salvo engano, em 2027 iria fechar os 60 anos, né? Então é importante deixar essas informações também. Outra questão que quer mudar é na forma de contribuição do trabalhador rural, né, do segurado especial, que hoje contribui sobre uma alíquota de 2,1%, acho que é assim, 2,1% sobre a comercialização da produção rural. Porém, a lei prevê que aqueles agricultores que desenvolvam atividade de subsistência e que não faz comercialização da sua produção possam se aposentar comprovando o exercício da atividade rural. A partir desta mudança na Previdência, não seria mais aceito nenhum trabalhador se aposentar apenas provando o exercício da atividade rural. Ele teria que provar a contribuição. E segundo as modificações, essa contribuição seria de R$ 600 por ano por cada grupo familiar. Cada grupo familiar iria contribuir R$ 600 por ano, né, que pode ser modificado conforme a lei que venha
Esse valor de R$ 600 seria o que está na proposta de emenda da Constituição, mas a partir de uma lei que venha trazer de forma mais clara, assim como tem a Lei 8.213, a Lei 8.212, seria editada uma lei para que pudesse falar sobre a forma como seria reajustado esse valor. Mas o valor iniciaria com R$ 600 por cada grupo familiar. E o trabalhador rural teria até o dia 30 do mês de junho do ano subsequente para fazer essa contribuição junto ao INSS para que pudesse ser reconhecido como segurado especial. Outra coisa que vem mudar também, segundo a proposta do governo, é que hoje o trabalhador rural precisa comprovar 15 anos de atividade rural, né? A carência são 15 anos para que possa adquirir a sua aposentadoria. A partir dessa mudança, da proposta do governo, passaria a ser 20 anos, que aí não seria mais 20 anos de exercício de atividade rural, mas sim 20 anos de efetivos recolhimentos de contribuição junto ao INSS. Então é importante assim trazer essa informação. Na questão da contribuição, é importante esclarecer que essa proposta do governo, ela prevê que esta contribuição de R$ 600 seria um limite para a questão da comercialização da produção. Caso o trabalhador rural comercialize a produção e recolha contribuições no valor de até R$ 600, ele não precisaria fazer essa contribuição. Ou digamos que ele comercializasse a sua produção durante o ano e recolhesse aí fosse recolhido para o INSS sobre a comercialização da produção R$ 400. Então ele teria que pagar o que falta para completar os 600, que no caso seria R$ 200. Então isso é importante entender também. E quanto a essa questão da mudança dos 15 anos para os 20 anos, também teria uma regra de transição com acréscimo de 6 meses a cada ano a partir de 2020. A partir de 2020 iria aumentar 6 meses a cada ano, salvo engano aí também fechando os 20 anos lá no ano de 2027. Também tem algumas mudanças na questão da pensão por morte, dando um limite da pensão em 80%, sendo que a pensão ela seria uma cota de 50% para o dependente e com a cota de mais 10% por cada dependente. Digamos, o cidadão faleceu, aquele dependente que ficar terá direito a 50%. Se for 2 dependentes, é 60%. Se for 3 dependentes, 70%, até o limite de 80% na questão do trabalhador rural, que não poderia acumular, no caso, 2 salários mínimos, né? Poderia acumular, ter um salário mínimo de aposentadoria, caso já fosse aposentado, e a pensão, no caso, só poderia ir até o limite de 80%. Então, na questão da pensão, tem alguns detalhes a mais, que a gente acabou não trazendo aqui de forma mais específica, mas seria isso que a gente queria basicamente falar. Outra questão que é importante nós falarmos, que não é no quesito dos trabalhadores rurais, dos segurados especiais, mas assim, a gente se depara muito na zona rural, né, nos bairros da cidade, com essa questão, que é a questão do BPC-Loas. Hoje a gente sabe que o BPC-Loas, ele é um benefício para as pessoas deficientes e pessoas acima de 65 anos de idade, que façam parte de famílias de baixa renda, que tem uma renda de até 1/4 do salário mínimo, e houve algumas mudanças, com a mudança dessa idade de 65 anos para 70 anos, e sendo que as pessoas poderiam acessar um benefício no valor de R$ 400 a partir dos seus 60 anos de idade. Tem ainda outra questão de uma regra que, além da família daquela pessoa que for pleitear o BPC-Loas ter uma renda de até 1/4 do salário mínimo, também não poderia ter um patrimônio acima de R$ 98 mil. Então, basicamente essas questões que querem mudar, e aí é importante nós esclarecer para os trabalhadores rurais. Essa é a proposta. Vamos aceitá-la?
É claro que não, né? Vamos lutar contra ela para que ela não passe. Muito obrigado, você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí. Se você gostou, dá um joinha aí. Aí se você não gostou, aí tem também o dislike aí, mas eu queria pedir, estou começando agora, né? Estou iniciando agora o canal Emanuel Deus Conosco e eu queria receber likes assim, positivo. Então se você gostou, dá um joinha aí pra mim. E se você gostou mesmo e quer assistir mais vídeos, né, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Esse é o canal Emanuel Deus Conosco. Nós vamos procurar fazer vídeos sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Emanuel Siqueira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Viçosa do Ceará. Sou evangélico, diácono da Assembleia de Deus, sou casado com a Sandra, pai do Davi Emanuel, e estou aqui, sou estudante de serviço social também, né? Estou prestes a terminar, né, lá o meu curso de serviço social e a gente vai falar sobre os mais diversos assuntos. Então, se você quer saber e ouvir algumas coisas sobre previdência social, sobre o mundo cristão, né, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Emanuel, traduzido, Deus Conosco.